A ciência da preservação não é um luxo, é uma forma de resistência intelectual. Como acadêmico, entendo que meu dever moral é desmantelar a engenharia de obsolescência que corrói o seu patrimônio. Você foi deliberadamente enganado. O que o senso comum denomina manutenção periódica é sob uma análise técnica, uma matriz de dependência polimérica. A indústria não vende proteção. Ela vende um contrato de servidão renovável a cada 2 anos. Observem esta lignina em colapso total. No Brasil, fomos condicionados por um marketing predatório a aceitar a patologia biológica da madeira como uma fatalidade da natureza. Isso não é inevitável, é má gestão molecular. Nosso ecossistema é impiedoso. O bombardeio constante de radiação UV e a saturação higroscópica das nossas chuvas tropicais agem como solventes naturais para qualquer verniz sintético de prateleira. Esta cerca acinzentada é um monumento à sua derrota econômica. Cada fibra podre representa a entropia vencendo o seu trabalho duro e drenando sua energia vital em prol de lucros corporativos. Obsedados pelo lixamento abrasivo e pela aplicação de seladores de baixa massa molecular, vocês ignoram a entropia. Sob o sol inclemente do Planalto Central, seu esforço físico é atomizado em meses. Este é o dízimo da obsolescência programada. Um fluxo constante de capital drenado por falta de exegese técnica. Um imposto compulsório sobre a sua ignorância estrutural. Contudo, mediante o escrutínio de tratados alquímicos e a análise físico-química de estruturas centenárias, localizei uma formulação empírica subestimada pela modernidade líquida. Um insumo de custo marginal inferior a R$10, capaz de catalisar a resiliência lignocelulósica e fazer a madeira desafiar a degradação biótica por décadas. A hegemonia dos polímeros sintéticos petroquímicos estremece. Eles orquestram o silêncio para que esta verdade empírica permaneça sob o manto da obscuridade. Você está pronto para a ruptura? O diagnóstico do declínio. Se você habita o solo brasileiro, a sua percepção de durabilidade fenomenológica foi sistematicamente distorcida por uma heurística de obsolescência programada. Observe a evidência empírica em qualquer bairro. Cercas sofrendo de deslignificação precoce, transformando-se em cinzas cadavéricas sob o nosso índice UV implacável. Isso não é tempo, é falência química. Decks colapsando sob estresse higroscópico. A fibra se expande e contrai em um ciclo de tortura física, como se a própria estrutura estivesse em um estado de agonia terminal, diante da sua passividade. Isto é, a morte celular da fibra. A radiação solar brasileira não apenas aquece, ela frita a celulose, transformando matéria orgânica vital em um resíduo estéril e quebradiço. Um genocídio botânico silencioso. E o golpe de mestre da indústria, a sua anestesia cognitiva, você racionaliza o declínio, aceitando que a madeira morre naturalmente, enquanto ignora que está sendo treinado para ser um consumidor perpétuo de polímeros inúteis? Não, não é. Analisem este tomo de 1890. Há um paradoxo arquitetônico deliberadamente eclipsado pela hegemonia da engenharia de materiais contemporânea. A ciência foi sequestrada pelo lucro. Observem estes espécimes no hemisfério norte. Estruturas centenárias que desafiam a entropia, expostas a nevascas e ciclos térmicos brutais, sem sucumbir à degradação lignocelulósica que destrói sua casa hoje. O segredo? 0 polímeros sintéticos. 0 seladores de poliuretano de margem de lucro abusiva. Apenas a física pura da saturação capilar que a indústria química brasileira esconde de você. Eles te venderam a ideia de que o clima tropical é o vilão, mas o verdadeiro inimigo é a escravidão da manutenção cíclica. Essa dependência química termina agora. E mesmo após um século sob o castigo severo de tempestades e neve, a integridade estrutural dessas vigas permanece impecável,
Compare isso com o seu deck de IP, que descama em 2 verões brasileiros. Quando me deparei com esses dados em minhas pesquisas, meu ceticismo acadêmico gritou: isso é uma anomalia. Como a física da madeira poderia desafiar a termodinâmica da decomposição orgânica por tanto tempo? Mas os dados não mentem. A verdade reside numa técnica ancestral de alquimia orgânica, uma metodologia de saturação molecular obliterada pelo marketing agressivo das petroquímicas modernas. Uma sabedoria empírica forjada por fazendeiros estoicos e mestres construtores da antiguidade, que entendiam a ressonância entre a fibra vegetal e os selantes naturais sem a muleta de polímeros sintéticos. Até mesmo por civilizações que dominavam a engenharia bélica e náutica. Vikings enfrentando o salito e corrosivo do Atlântico Norte. Romanos erguendo fortificações perenes. A fórmula da resistência é universal. Os nórdicos e latinos não apenas construíam, eles detinham a soberania ontológica sobre a matéria-prima. O segredo? Uma polimerização lipídica natural que desafia o tempo e a degradação biótica. Mas caminhe por esses corredores saturados de polímeros sintéticos e solventes voláteis. O silêncio é ensurdecedor. Nem as academias de engenharia, nem o varejo ousam mencionar a estabilidade molecular ancestral. Por quê essa omissão deliberada nas prateleiras brasileiras? A resposta é a economia do controle. Conhecimento perene é o maior inimigo do lucro trimestral das petroquímicas. Observe a mecânica deste fluxo. Operamos sobre um mercado global de bilhões, sustentado não pela eficácia protetiva, mas por um pilar de fragilidade arquitetada pela própria indústria. Aqui está o epicentro da fraude, a obsolescência programada. O objetivo é converter você num consumidor dócil, forçado a reaplicar venenos caros a cada 24 meses, para que sua madeira não apodreça sob o sol tropical. Eles te vendem a ilusão da proteção. Verniz sintéticos, seladores ditos premium, resinas acrílicas. São meros polímeros termoplásticos que formam barreiras oclusivas estéreis. E qual é a realidade física? A química moderna descama. Sob a radiação UV implacável e a higroscopicidade do ar brasileiro, essa película rígida cede ao estresse mecânico da fibra. A madeira racha por baixo do plástico porque é impedida de transpirar. E você, condicionado pela narrativa da obsolescência programada, abre a carteira e financia novamente sua própria frustração. É o ciclo infinito do gado corporativo, movido pela hegemonia industrial. Mas hoje, iniciamos uma insurreição técnica. Nós quebramos a roda dessa dependência química. Preste muita atenção. Aqui jaz a tríade da soberania. 3 elementos, R$10, e a síntese da autonomia material. O conhecimento liberta, a ignorância custa caro. A imortalidade lignocelulósica não é um mito, mas uma questão de biocompatibilidade. O primeiro reagente desta tríade sagrada, óleo de linhaça bruto, prensado a frio, saturado de ácidos graxos insaturados que penetram no parênquima da madeira, nutrindo a fibra de dentro para fora. O segundo elemento é o vetor de transporte, terebintina real. Esqueçam os diluentes petroquímicos que agridem o pulmão e a celulose. Buscamos o destilado volátil da resina de pinus. Ele é o solvente soberano, que garante a difusão molecular profunda, impedindo que a proteção seja meramente superficial. E aqui, o componente que a indústria baniu para garantir a rotatividade do seu capital. Alcatrão de pinho, o sangue negro das coníferas. Um biocida fenólico natural que torna a madeira intragável para fungos xilófagos e imune à radiação UV impiedosa do nosso clima tropical. Uma proporção áurea, testada por milênios de engenharia naval e arquitetura rústica. Estamos unindo resiliência biológica à volatilidade técnica. O custo dessa alforria contra a obsolescência programada, menos de R$10 por aplicação. Enquanto o mercado te escraviza com polímeros descartáveis a preço de ouro, a física elementar te entrega a eternidade,
O sistema detesta essa aritmética de libertação. Observe o microcosmos sob a ótica da biologia celular. A indústria moderna ignora a histologia vegetal em prol do lucro. Por que esta alquimia humilha a tecnologia de prateleira? Porque ela respeita a estequiometria da vida, enquanto o verniz sintético é apenas um cadáver plástico. Vejam esta aberração física. O verniz moderno cria uma película polimérica, uma membrana exógena que apenas senta sobre a superfície. É uma barreira estéril. O equivalente botânico a tentar curar uma fratura exposta com um simples esparadrapo. O sol brasileiro rasga essa casca em meses. Nossa tríade alquímica opera por capilaridade. O óleo de linhaça e a terebentina não cobrem. Eles migram para o lúmen celular. Eles saturam o parênquima, infiltrando-se nas entranhas da estrutura. Não é uma cobertura, é uma fusão molecular profunda. A física fundamental dita as regras. O que não forma casca, jamais descasca. O que permanece resiliente, não racha sob a dilatação térmica. Se você riscar esta madeira, a proteção permanece intacta, pois a barreira é volumétrica, não superficial. É a imunidade total contra o clima tropical. Sob esta lente, revela o segredo. O óleo de linhaça é um óleo secante autêntico. Ele reage ao oxigênio atmosférico e sofre uma polimerização oxidativa, criando uma armadura elastomérica interna. É o seu seguro de R, 10 contra a obsolescência programada de bilhões. A terebentina destilada não é meramente um solvente. Ela opera como vetor cinético, veículo de transporte que carrega os lipídios protetores até o âmago do parênquima lenhoso. E o alcatrão de pinho representa a fitodefesa ancestral, uma toxina natural que blinda a estrutura contra o tropismo fúngico e a voracidade dos xilófagos sob este sol equatorial implacável. Em termos ontológicos, estamos procedendo com uma restauração vital. Você está devolvendo à madeira morta o exato sistema imunológico que sustentava a árvore viva contra as intempéries. Basta de abstrações teóricas. Como um fervoroso proponente do empirismo radical, eu exijo a validação factual. Observem esta seca, submetida ao martírio climático brasileiro por décadas. Fibras desintegradas, lignina oxidada, uma paleta de cinzas que simula a morte absoluta. Para os especialistas da indústria da obsolescência, isso é lixo. Para o alquimista, é o laboratório da ressurreição. Observe o fenômeno da reincorporação molecular. Não é estética, é termodinâmica aplicada. Em 30 segundos, a entropia será revertida diante de seus olhos. A capilaridade não mente. As fibras lignificadas, outrora devastadas pela radiação UV tropical, absorvem o elixir. A cor retorna. As células ressecadas bebem a vida novamente. 48 horas de polimerização natural. Estruturalmente íntegra, sem a película superficial dos vernizes sintéticos que descascam no nosso clima úmido. Isso é química profunda. Analisemos a patologia financeira. O mercado predatório de manutenção cobraria R$5.000 por um serviço efêmero de lixamento e selagem acrílica. Uma obsolescência planejada. Meu aporte para esta restauração? Menos de R$100 em insumos puros. A indústria odeia a autonomia técnica porque o conhecimento é o único solvente contra a exploração. Para madeiras de alta densidade como o ipê e o cumaru, o empirismo vulgar não basta. A proteção exige a precisão da termodinâmica aplicada. Estamos operando o protocolo avançado, onde a química ancestral humilha os polímeros sintéticos. Ao elevar a temperatura do substrato e do óleo para exatos 50 graus, manipulamos a dilatação térmica. O óleo não apenas repousa na superfície, ele vence a tensão capilar, penetrando 3 a 4 vezes mais fundo que qualquer verniz de prateleira. Isso não é estética, é engenharia de preservação. 10 a 15 anos de paz absoluta sob o sol inclemente do Brasil.
Mas ouçam com atenção redobrada. O conhecimento bruto é uma faca de 2 gumes. Panos embebidos em óleo de linhaça são bombas térmicas. Devido à oxidação exotérmica acelerada, eles sofrem combustão espontânea. Sem faíscas, sem fósforos, eles simplesmente se tornam cinzas e fogo em sua oficina. A responsabilidade acadêmica me obriga a ser taxativo. Após o uso, estenda os panos abertos ao ar livre ou submerja-os em água. O descarte negligente é o combustível do caos. Isso não é uma sugestão de segurança. É uma lei física imutável, que você deve respeitar. Agora, o ápice da técnica. O segredo que sela o caixão da obsolescência programada da indústria química moderna. Após 48 horas da saturação inicial, aplicaremos o selante de cera de abelha bruto, criando o escudo hidrofóbico definitivo. Vejam esta massa áurea. Apliquem cera de abelha pura. O Sol brasileiro não é uma mera estrela. É um reator nuclear impiedoso que promove a lise acelerada das fibras celulósicas expostas. A cera funciona como escudo UV definitivo. Através da saturação intersticial, ela encapsula a nossa alquimia, garantindo que a estabilidade molecular resista por décadas à umidade e à fotodegradação. Desperdicei anos drenando meu capital intelectual e financeiro, subjugado ao dogma da indústria de que a madeira tropical possuía uma finitude precoce e inevitável. Era a tirania da obsolescência. Mas o erro não residia no substrato. Eu era apenas um prisioneiro da minha própria inércia cognitiva e da ignorância técnica que o mercado local cultiva como modelo de negócio. E, sendo brutalmente honesto, despido de qualquer eufemismo acadêmico, provavelmente, até este exato milissegundo, você também era um cúmplice involuntário da sua própria exploração. Instauro agora um desafio empírico nesta ágora digital. Exige um senso da sua realidade doméstica. Qual o substrato celulósico, a peça de madeira mais perene que ainda resiste à entropia em seu domicílio? Não articule frases complexas. Digite apenas o ano de instalação. Vamos tabular publicamente o hiato temporal em que fomos reduzidos a meros mantenedores passivos desse sistema de obsolescência programada. Imperativo. Se em sua rede de contatos existe um indivíduo prestes a imolar milhares de reais no altar da indústria química contemporânea por puro desconhecimento termodinâmico, transmita este tratado imediatamente. Converta-se em um vetor de soberania material. O autêntico desenvolvimento pessoal é indissociável da ruptura com as amarras da hegemonia industrial. Haja como um agente da praxis. A verdade é o único verniz que não descasca sob a pressão da realidade.